azul, aquela chave redondinha, abre ali o escritório. Mateus 11, versículo 25, irmãos. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Então vamos lá, diz assim, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Somente até aqui eu convido os amados para sentar, irmãos. Glória a Deus. A chave está aí. É uma chave que tem um chaveirinho azul. Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Bom, o primeiro versículo, irmão, versículo 25, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Muitas das vezes a gente se pergunta, né, por que não tem tanta gente importante, digamos assim, tanta gente nobre no Evangelho? A maioria das pessoas nobres, pessoas inteligentes, pessoas que são aí da alta sociedade, a maioria deles são ateus, incrédulos, escarnecedores. E você vê, em contrapartida, pessoas simples, humildes, a dona de casa, o gari, o operador de máquina, enfim, meu irmão, a pessoa mais simples, às vezes demonstra uma fé tão grande, né? Às vezes você vê uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa com várias faculdades, e essa pessoa é incrédula, não tem fé, não consegue crer na Bíblia. Em contrapartida, pessoas simples e humildes têm uma demonstração tão grande de fé. Por quê? Porque, conforme disse Jesus aqui, a revelação ela não foi dada aos grandes. A revelação ela foi dada aos pequenos. Então, às vezes, uma pessoa, irmão, que lê a Bíblia, ela pode ter o conhecimento histórico, geográfico, ela pode desossar, digamos assim, a palavra, dar verdadeiras lições sobre geografia bíblica, história bíblica, pontos, assim, digamos, de arqueologia, que é um tema muito buscado hoje em dia também. E às vezes você vê uma pessoa simples, irmãos, que ela não tem muito conhecimento, digamos assim, na área da teologia. Não que teologia seja errado, teologia é bom. Quanto mais você estuda, melhor. Mas se você não tiver humildade, o teu estudo não vale nada. Quando a pessoa se acha suficiente, né, porque nós estudamos, mas nós somos dependentes de Deus, irmãos, do Espírito Santo. Então, quem nos dá a interpretação da palavra, irmãos, é o Espírito Santo. O melhor professor da Bíblia hoje tem título de bacharel em várias áreas da Bíblia. Doutores que exibem os seus bonitos anéis, né, demonstrando autoconhecimento bíblico. Mas ainda continua sendo o melhor professor o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele ainda continua sendo o melhor professor para nós. Então, se nós quisermos aprender a Bíblia, né, não apenas a letra em si, mas a revelação oculto que está na palavra de Deus, em muitos textos, quem pode trazer essa revelação para nós é o Espírito Santo de Deus. Quem é que entregou Jesus para ser morto? Não foram os sacerdotes? Todos eles eram teólogos. Irmão, tu acha que aqueles homens que exerciam o sacerdócio,
eles eram pessoas que não tinham, digamos assim, conhecimento profundo, que eles não tinham cultura, que eles eram pessoas neófitas. Não, irmãos. A Bíblia diz que haviam sacerdotes, escribas e doutores. Então, aí está a nata da religião da época. Gente, irmão, que se fosse colocar um quadro negro ali para dar aula, a gente ficaria impressionado com o autoconhecimento deles. Mas, embora conhecendo a letra, não conheceram o dono da palavra, que é Jesus. Embora conhecendo a Escritura, não conheceram o autor dela, que é Jesus, irmãos. Então, quando o nosso conhecimento, ele nos incha, quando o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, nos deixa exaltado e nos coloca, digamos assim, em uma posição que a gente se julga melhor e que a gente não aceita ninguém saber mais do que a gente, que nós não aceitamos conselho, instrução de ninguém, isso é um sinal de que nós estamos bem longe de Deus, irmãos. Então, quando Jesus quis trazer ou escolher os apóstolos, qual era o normal? O normal era ir lá no seminário, ver quem é que estava terminando os estudos e chamar eles. Está terminando os estudos esse ano? Então, seguinte, agora você vai fazer um mestrado comigo. Então, o normal era Jesus ir e tinha muita escola teológica na época. Havia muita escola teológica. Então, o normal era Jesus, vou começar o meu ministério, vou fundar a minha igreja. Onde é que eu preciso buscar gente? Onde é que tem um seminário aqui? Vou lá no seminário. E aí, professor, como é que estão os alunos? Qual é o melhor aluno da classe? O melhor é o Joãozinho. Joãozinho, vem comigo. Quem é os melhores daqui? Aí o professor apontava, esse é bom, esse é bom, esse é bom, esse aqui é excelente, esse aí conhece de capa a capa, venham comigo. Farei de vós pescadores de homens. Só que Jesus, ele não foi em uma escola teológica. Jesus, ele não foi em um seminário. Jesus foi em lugares inusitados. Na alfândega, onde chamou Mateus. Jesus foi lá na beira do mar da Galileia, onde chamou alguns pescadores. Jesus foi lá, irmão, entre um grupo de guerrilheiros, que eram os zelotes. O zelotaísmo, irmão, era um grupo guerrilheiro, mais ou menos parecido assim com o Hezbolá, com o Hamas. E o Simão, o zelote, ele era desse grupo guerrilheiro. Era um homem habituado à batalha, à guerra. O Simão zelote, ele lutava pela libertação de Israel. E Jesus vai lá no meio daqueles guerrilheiros e diz, venha Simão, você agora vai deixar a espada de lado e agora você vai manusear a palavra de Deus. Em vez de você lutar para matar, você vai lutar para salvar as almas. E aí ele foi chamando, irmãos, chamando gente simples, humilde. Eu não sei se os irmãos lembram, mas os sacerdotes, eles ficavam admirados de ver Pedro discursar. Eles diziam assim, mas como é que pode? Esse cara é um pescador. De onde é que vem tanta sabedoria? De onde é que ele arruma essas palavras, esses argumentos? E aí eles ficavam admirados porque eles sabiam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus, irmão, aprende muita coisa. O melhor professor é Ele para nós aqui nessa tarde, amém, meus irmãos? Então, não que a gente vá desprezar o ensino, seja de quem for, irmão, todo aquele que ensina, a gente deve ouvir, né? Mas a gente sabe que o melhor professor é o Espírito Santo. Então, Jesus disse, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu, o Senhor ocultou essas coisas dos sábios entendidos, revelou aos pequeninos, porque assim te aprouve, porque assim agradou ao Senhor, amém, meus irmãos? E aí Jesus diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou a quem o Filho o quiser revelar. Então quem revela o Pai a nós é o Filho, amém? Qualquer pessoa, irmão, que quiser chegar a Deus,
e não for através de Jesus, está pegando atalho. Bom, o único caminho para se chegar a Deus é Jesus. Então, qualquer pessoa que quiser chegar a Deus usando outros caminhos, não. O caminho é Jesus. É Ele quem nos revela o Pai. Amém, meus irmãos? E aí no capítulo 11, versículo 28, Jesus faz esse convite, que é um convite maravilhoso. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso aqui é um convite. Então, quando a gente recebe um convite, quem aqui já foi convidado para alguma coisa? Quem já recebeu algum convite? A primeira coisa que a gente faz, irmão, quando a gente recebe um convite, é ver quem está convidando a gente. É a primeira coisa. Ah, chegou uma cartinha ali. É um convite. Deixaram ali, o correio trouxe. Aí você vê, abre, é um convite. A primeira coisa você vai ver quem é que está lhe convidando. Se é uma pessoa, irmão, importante, eu digo importante, irmão, na nossa vida, né? Aquela pessoa que a gente tem carinho, aquela pessoa que a gente tem consideração, aquela pessoa que a gente ama, se é uma pessoa importante na nossa vida, nós faremos de tudo para conseguir aceitar esse convite. Então, dependendo do grau de importância que a pessoa tem sobre a nossa vida, nós aceitamos. Tipo, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é a minha irmã, é o meu tio, é o vovô. Então, quando aquela pessoa que nos convida, ela é importante para nós, a gente faz de tudo para aceitar o convite, porque a pessoa representa algo importante na vida da gente. Então, quem está nos convidando, irmãos, é a irmã Dilma. Vai lá tomar ceia, Dilma. O irmão vai servir a ceia. Glória a Deus. Então, quem está nos convidando é Jesus. Jesus é importante, irmão. Por que Jesus é importante para nós? Porque Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus para José, o anjo fala várias coisas. Entre as coisas que o anjo fala é: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está gerado nela não é de homem algum, mas é do Espírito Santo. E quando chegamos em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo diz para José que o nome do bebê que vai nascer será Jesus. E o significado do nome Jesus, o anjo disse, é porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando nós aceitamos o convite para ir até Jesus, é Ele quem perdoa os nossos pecados, irmãos. E vamos ser sinceros, irmão, quem é que não tem pecados para ser perdoado? Sabe, um dia, quem lembra que foi pego uma mulher em ato de adultério? Todo mundo queria apedrejar, e um apontava o dedo, outro apontava o dedo, outro chamava palavrão, xingava, e falava, e esperneavam. E aí perguntaram para Jesus: mestre, essa mulher ela foi pega em pleno ato de adultério. Segundo a lei, as tais devem ser apedrejadas. O que é que tu dizes? Jesus não disse que deveriam perdoá-la, e Jesus também não disse que deveriam apedrejá-la. Jesus, ele foi, digamos assim, hoje uma palavra muito usada quando é uma precisão grande. Jesus foi cirúrgico. Jesus disse assim, quem dentre vós não tem pecado? Porque até então eles estavam julgando o próximo, mas estavam se esquecendo de olhar para si. Então, aquele mesmo cara que xinga o político é o mesmo cara que pega o troco errado no mercado e leva embora. Isso, aquele mesmo cara que xinga o político de ladrão, muitas das vezes ele vai lá no mercado e coloca uma peça de carne dentro da calça, debaixo do vestido. Então aquela mesma pessoa que às vezes ofende o político, ele faz a mesma coisa em outro lugar. Então, quando Jesus quis tratar do pecado da mulher, e as pessoas estavam acusando ela e apontando, Jesus disse, olha,
quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Então eles tiraram o olho dela e começaram a olhar para quem? Para si. A gente vê o pessoal da internet, como eles olham para os políticos, irmão. Todo dia, toda hora tem alguém xingando os políticos. Todo dia, toda hora tem alguém xingando o governo, xingando o presidente, xingando o governador, o deputado, o vereador, o prefeito. Será que essas pessoas são melhores do que eles? Eu não estou defendendo político, tem muita coisa errada, tem coisa que tem que ir para a cadeia mesmo, mas será que essas pessoas que vão na internet, às vezes criticar tanto, será que eles são tão certos assim? Então Jesus convidou a multidão com pedra na mão. O que é que eles tinham na mão? Pedra. Eles estavam dispostos a apedrejar. Queriam ver o sangue correr. Queriam fazer justiça com a própria mão. Aquele cara que grita, irmão, que tem que ter pena de morte, às vezes está abusando da filha. Aquele cara que diz que tem que ter prisão perpétua, às vezes está abusando da neta. Porque o que está tendo de pedofilia, crianças abusadas, crianças sendo abusadas por pessoas da própria família, é assustador, meus irmãos. E grande parte dessas pessoas que apontam o dedo para as outras pessoas, às vezes está dentro de casa, abusando de uma filha, abusando de uma neta, abusando de um neto, e às vezes está querendo o pescoço de alguém, e ele está com pior do que aquela pessoa, muitas das vezes. Foi o que aconteceu aqui. A multidão estava olhando para o pecado da mulher. É errado adulterar? Erradíssimo. Mas eles estavam olhando só para o pecado dela e não estavam olhando para o pecado deles. Aí Jesus fez com que eles, em vez de olhar para ela, olhassem para eles. Ele disse: olha, quem dentre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Daí eles olharam para dentro de si. Irmão, ali tinha muita gente que adulterou. Só que ninguém sabia. Então, pode falar, porque o dele estava oculto. Ali tinha muita gente que roubou. Muita gente que cometeu todo tipo de pecado, mas queria apedrejar, queria matar, queria fazer justiça. Então Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí eles fizeram o quê? Um autoexame. E a começar pelos mais velhos, terminando pelos mais novos, foram jogando as pedras e foram saindo um após o outro. Não ficou ninguém a não ser a mulher de pé, envergonhada, né? E Jesus. Quando todo mundo saiu, Jesus levantou a cabeça e disse: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Ele poderia condenar, porque ele nunca pecou. Quem poderia dar a pedrada, não deu. Quem poderia apontar o dedo, no caso que era Jesus, não apontou. Quem poderia condená-la, não condenou. Ele disse o seguinte: também não te condeno. Agora, vai e não pecas mais. Acerta a tua vida. Irmão, o que Deus quer é que a gente se acerte. O que Deus quer é que a gente se levante. Irmãos, o que Deus quer é que a gente se arrependa dos pecados. O que Deus quer é que a gente volte para o caminho da santidade, da obediência, o caminho estreito que nos conduzirá à salvação e à vida eterna. É isso que Deus quer. É isso que o Espírito Santo faz na igreja, tentando consertar a nossa vida. Então, Jesus, irmão, ele é muito importante para nós, porque só Ele perdoa pecados. Ninguém mais perdoa pecados. A gente vê principalmente lá na Índia, as pessoas tentam apagar os pecados se flagelando, se mutilando. O cara pega uma corrente, alguma coisa esquentada no fogo e começa a queimar a carne, vão para o rio Gange, começa a bater com um açoite nas costas, o sangue se mistura com a água, e aquilo ali é uma penitência. É eles tentando se mutilar, se autoflagelar, para despertar a misericórdia de Deus. Mas nós não precisamos se autoflagelar, se mutilar, para que Deus tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque Jesus é a nossa misericórdia.
O que Jesus fez pela humanidade é suficiente. Basta apenas abrir o coração, crer e aceitá-lo como Salvador das nossas almas, meus irmãos. É Ele quem perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Amém, igreja do Senhor? Então, por exemplo, os espíritas, poxa, olha a doutrina maligna, reencarnação. Então, o espírita, ele prega que o homem reencarna, né? Então, a doutrina espírita é: você morre, foi uma pessoa ruim, você vai reencarnar em uma nova vida e vai sofrer o mal que você fez na vida passada. E aí você vai morrer, reencarnar tantas vezes que for preciso, até se tornar um espírito de luz e ir para o céu. Então, para o espírita, ele não precisa de Jesus, porque a doutrina espírita ensina que ele vai reencarnar tantas vezes que for preciso, vai passar pelos karmas, até que os pecados sejam expurgados, e aquele espírito mau se transforma em espírito bom de luz e vai para o céu. Mas só que a Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. A palavra, ela não fala sobre reencarnação, ela fala sobre ressurreição. E a palavra diz em Hebreus 9, 27, que está ordenado, decretado por Deus, para que morramos uma só vez. E após a morte vem o quê? O juízo. O juízo é o julgamento. Então, irmão, aqui ninguém é gato com 7 vidas. Não deixe o inimigo enganar vocês, pelo amor de Deus, gente. Né? Pessoal, até o gato, irmão, que tem 7 vidas, é mito. É que o bichinho é meio duro para morrer. O gato tem 7 vidas. Não, o gato só tem uma também. Mas a crença popular é que o gato tenha 7 vidas. Mas não tem. É igual a crença espírita. Acha que teremos várias vidas. Não, meus irmãos. Uma só vida. Após essa vida terminar, vai seguir o julgamento de Deus. Então nós precisamos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? Então, quando vem um convite, a primeira coisa que a gente observa é quem está convidando. É importante para nós, é uma pessoa que representa muito na vida da gente. Então eu vou, né? Jesus é tudo para nós. Então nós temos que aceitar esse convite, porque Jesus é tudo para nós. Segunda coisa num convite, irmão, isso aqui é importante também. Quando a gente recebe um convite, a gente já olha para que é o convite, qual é a finalidade. Casamento, formatura, noivado, aniversário. Não é a primeira coisa que a gente faz, irmão? Qual é a finalidade? Estão me convidando para quê? Tu não vai sair de casa recebendo um convite sem saber o que te espera. Pastor, me convidaram, estou indo lá, mas convidaram para quê? Não sei, mas me convidaram. Quer dizer, você não sai da tua casa para atender um convite sem saber o que te espera. E aqui no convite de Jesus tem uma finalidade. Jesus disse: olha, vinde a mim vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a finalidade do convite é o quê? É abençoar a nossa vida, irmão. Irmão, tu não precisa ter medo de Deus. Eu já contei aqui, muitos já ouviram, talvez alguém não tenha ouvido. Tem gente que foge de Deus. Determinado homem andava na calçada quando ele viu um João de barro com a asa quebrada. O homem ficou penalizado com o sofrimento do pássaro, com a asa quebrada, e disse: vou pegar esse João de barro, levar para casa e vou cuidar dele, sarar a asa, e depois vou soltar ele na natureza. E quando ele foi pegar o João de barro, tu acha que o João deixou ele pegar, irmão? Ele foi pegar o João de barro, o João começou a correr. O João na frente, o irmão atrás, e pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. De repente, uma casa, o João de barro entrou debaixo do assoalho, o homem desistiu e foi embora. O João de barro ficou com a asa quebrada. Se o João de barro soubesse que a intenção dele era cuidar, tratar, sarar ele, para ele ficar bom e poder voar novamente, ele tinha se deixado pegar.
Mas como ele não sabia, ele fugiu. E ele acha que fez a melhor coisa da vida. Ele acha que fez a coisa mais certa fugindo. Só que ele estava fugindo de quem podia ajudá-lo. É igual o ser humano. Ele é convidado, ele é evangelizado, ele é procurado. E eles vão fugindo de Deus e eles acham que estão sendo inteligentes. Ah, fulano veio aqui, me convidou para ir na igreja, mas aqui para ele, ó, pensa que eu sou bobo, não vou lá para a igreja, e é isso e é aquilo. Irmão, se essas pessoas entendessem que esse convite é para melhorar a vida deles, eles aceitariam, irmãos. Estariam conosco aqui nessa tarde, aleluia. Oricalabaxanda candarabaxaias, aleluia. Mas eles vão fugindo, vão se escondendo em desculpas, né? Vão argumentando, hoje não dá. Irmão, a finalidade do convite é para melhorar a nossa vida. Olha, você que está passando um momento difícil, qualquer área da tua vida Deus pode melhorar, né? A área principal que Deus trabalha é o pecado, Ele vai perdoar o pecado. Só que existem outras coisas que Deus vai fazer pela gente, uma cura, uma libertação, uma prosperidade, uma porta que Deus abre. Então, meus irmãos, tudo é possível quando nós estamos na presença de Deus. Então, a finalidade do convite, irmão, eu vou dar uma olhadinha aqui, desculpa fazer isso, mas o Jadson, ele foi ali pegar uma mesa de som, e aí ele me mandou aqui, eu preciso aqui, todos digam amém, Jesus. Estou interrompendo aqui porque é necessário. Já está dando aqui. Tá, desculpa, viu, irmãos? É porque ele foi lá, daí, pastor, vou mandar foto ali e tal. Nós temos urgência nessa peça aqui. Então, assim, irmão, quem convida, a importância que ele tem para nós, finalidade do convite, por que ou para que eu estou sendo convidado. E terceiro, irmão, é fácil de chegar até lá? Às vezes as pessoas fazem uma festa num lugar retirado, tipo numa recreativa, não tem ônibus. Aí quem tem carro, eu queria ir tanto, mas não tem um carro. Não passa ônibus lá. E as pessoas perdem o convite por não ter acesso ao local. Então, uma das coisas que faz a gente aceitar o convite é essa facilidade de chegar lá. Mas é aqui pertinho. Mas tem ônibus que passa na frente. O Uber daqui ali é baratinho. Eu vou. Então, quanto mais fácil de se chegar, mais fácil a gente aceita o convite. Jesus, irmãos, Ele é de livre acesso a todos. Qualquer pessoa tem acesso a Jesus. Irmão, Jesus não está apenas em um determinado lugar. Jesus está em todos os lugares, irmãos. Aí na casa dos irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão aqui nessa tarde, aí no local de trabalho em que os irmãos estão trabalhando, ouvindo essa pregação, aí no interior da tua casa, você que está nos ouvindo aí na sua casa, Jesus está aí dentro da sua casa, você que está dirigindo o seu carro, quem sabe acompanhando, Ele está em todos os lugares. O acesso é livre, gratuito, meus irmãos, e facilitado. É só dizer, eis-me aqui, Senhor. E Jesus está entrando na tua vida e fazendo uma obra maravilhosa. Amém, meus irmãos? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem sabe o que é um jugo, irmão? Uma canga de boi, né? Hoje, as pessoas mais jovens não sabem o que é isso. Mas quem é um pouquinho mais velho, ou quem morou no interior, sabe o que é um jugo. Um jugo é uma canga. Principalmente, irmão, quando as pessoas trabalhavam com a terra, então eles usavam os bois para puxar o arado, e eram 2 bois ligados pelo jugo. Então colocava o jugo em cima dos 2 bois, e isso, irmão, não podia ser de qualquer jeito. Tipo, não podia ser um boi alto e um boi baixo, que não dá certo. Tem que ser os bois compatíveis na altura. Geralmente eles colocavam um boi velho no sentido de experiente, e colocavam um boi novo. Eles nunca colocavam 2 bois novos, porque fazia cacaca.
Então sempre pegava um boizinho novo, colocava com um boi velho, e aí o boi novo aprendia com o boi velho. Aprendia a cadência, o boi velho sabia a hora de parar, a hora de comer, tudo isso o boi velho já estava acostumado. Então, toda a cadência do serviço o boi velho já tinha o hábito. Então o boi novo aprendia com o boi velho, e assim unidos pelo jugo eles faziam um trabalho em excelência. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Mas agora o jugo colocava andando lado a lado. Não era na frente e nem atrás, era lado a lado. Andando lado a lado com o boi experiente, o boi novo aprendia e fazia junto com o boi velho um trabalho excelente. Irmão, Jesus vai nos ensinar a fazer as coisas da melhor maneira possível, irmãos. Vamos permitir que Ele nos ensine. Ele quer nos ensinar. Irmão, Jesus ensina o marido a tratar bem a esposa. Jesus ensina o pai a tratar bem os filhos. Jesus ensina o crente a ser um bom cidadão, uma pessoa de respeito, uma pessoa tranquila. Irmão, Jesus só nos ensina coisas boas. Ninguém vem na igreja para piorar de vida. Irmão, aqui na igreja, ou em qualquer igreja que a pessoa for, não é só aqui, qualquer igreja, todas as igrejas que as pessoas forem, eles vão aprender a ser pessoas melhores. Você não vai em nenhuma igreja e você vai aprender a ser pior, vai aprender a ser malcriado, contendeiro, briguento e velhaco. Não, nós vamos à igreja e lá a palavra de Deus é pregada, e a palavra que é viva e eficaz, ela nos ensina a ser o quê? Pessoas melhores. Melhor marido, melhor pai, melhor cidadão, melhor irmão. Sempre o melhor. Deus quer sempre o melhor para nós. Agora, é maravilhoso o que Deus tem para nós. Eu não sei porque a gente às vezes tem que fazer, às vezes, tanto esforço para convencer alguém a aceitar o convite, sendo que é um convite tão maravilhoso, irmãos. Né? Tem uma parábola na Bíblia, veja que não é fácil, Lucas capítulo 14, versículo 15. A parábola da grande ceia. Lembra que o pai de família fez uma grande ceia e mandou chamar os convidados. Vieram todos? Não. Um disse: casei, não posso ir. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentar. O outro disse: comprei um campo e não posso ir. Vão começar a arrumar desculpas. E hoje não é diferente. Você convida alguém para vir um culto, para ouvir a palavra, as desculpas vêm, não estou me sentindo bem, estou cansado, vou ter que levantar cedo amanhã, olha, negócio de igreja eu não gosto muito, tem muito escândalo e muita coisa errada nas igrejas, as desculpas vêm. Mas sempre foi assim, meus irmãos, sempre tem aqueles que buscarão desculpas. Mas quando os servos chegaram com a notícia: olha, Senhor, fulano não vai vir porque diz que está casado agora, não podia trazer a esposa junto? Podia. Fulano disse que não vai vir porque comprou 5 juntas de bois e vai experimentar. E outro disse: comprei um campo e vou agora olhar o campo como é que é. Então foi passada a notícia que nenhum deles vinha. O pai de família ficou indignado, falou: mas está tudo preparado, tudo. Mas faz assim, ó, sai pelas ruas, pelas aldeias, pelos valados, convida o cego, convida o surdo, convida o manco, convida o ressecado, traz quem vocês achar para que a minha casa se encha. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: os primeiros convidados que não foram são os judeus. A Bíblia diz em João 1,11: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Os primeiros convidados que rejeitaram o convite foram os judeus. Então ele disse: vai pelas aldeias, pelos valados, pelos bairros, convida o cego, mudo, surdo, manco, ressecado e traz. Esses homens, cego, mudo, ressecado,
representa os gentios, irmãos. Aleluia! Biblicamente nós éramos o zambujeiro. Zambujeiro, irmãos, ele produz um fruto mau, mas ele quebrou os ramos da oliveira e enxertou o ramo de zambujeiro para que o nosso fruto melhorasse, irmãos. E se hoje nós somos pessoas melhor, foi por causa de Jesus, irmão. Alacanda rabacheia. Oh, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa tarde. Ele melhorou a nossa vida, bendito é o nome de Jesus. Eu não sei porquê, irmãos, as pessoas estão tirando Deus da sociedade. Eu sou de um tempo que nós entrava da escola para estudar, nós orava. A professora orava, rezava. Os alunos eram muito melhores do que são hoje. Ninguém batia em professora, ninguém dava tiro em ninguém na sala de aula, ninguém fazia essas coisas que acontecem hoje nas escolas, mas eles foram tirando Deus da escola. O Estado é laico, o Estado é separado de Deus. Separar o Estado de Deus, então o Estado não precisa de Deus. Então violência na escola, violência na faculdade, droga na escola, droga na faculdade, crime na escola. Irmão, qual foi o tempo nosso de sala de aula que teve chacina em escola? Nunca! Qual foi o dia nos nossos anos de estudo que alguém pulou o muro da escola para dar tiro em aluno, matar dezenas de alunos dentro de sala de aula? Nunca! Por quê? Naqueles dias Deus estava na escola. Deus era bem-vindo na sala de aula, mas eles foram tirando Deus da vida do aluno. Já começa em casa com o pai, que já não crê em nada, que já viu uma vida de vício, de droga, já começa em casa. E a escola continua lá. Tiraram Deus da escola. Às vezes eu fico olhando a reunião do presidente dos Estados Unidos, os caras fazem uma reunião, primeira coisa é orar. Já pensou isso, irmão? Quem é que tem visto alguma coisa desse tipo? Está lá o presidente com todos. E olha, irmão, que os caras mandam no mundo os Estados Unidos. Tem arma para derrotar qualquer país. Mas eles vão fazer uma reunião, primeira coisa é orar. Às vezes leva até um pastor para orar, a favor da reunião, né? Dizem as literatura que quando os Estados Unidos era do tamanho de Curitiba, tu não encontrava um bêbado lá. O evangelho era pregado. As escolas. Irmão, o pessoal fala dos Estados Unidos, mas olha, eu acho que não teve um país que construiu tanta igreja pelo mundo afora, não teve um país que enviou tantos missionários pelo mundo afora como os americanos. Então, nós vemos que a prosperidade se dá pela presença de Deus. Eu estava vendo agora um rapaz que ele abriu uma pizzaria e ele não vende cerveja, não vende bebida alcoólica. E o pessoal criticando. Mas se eu tenho um negócio e eu não quero vender bebida alcoólica, sou obrigado a vender? Não posso vender só refrigerante, suco e a comida? Tem que vender bebida alcoólica? Ora, quem quer beber, procure o lugar onde vende. Se todos nós procurássemos fazer a vontade de Deus, irmãos, olha, tu podia deixar tua bicicleta, tua moto, teu carro, teu celular, você podia deixar o vidro do teu carro aberto, teus pertences lá dentro, que ninguém roubava. Deus, Ele muda a vida das pessoas de uma forma, irmão, que é impressionante o que Deus faz na vida das pessoas, amém? Mas querido, Deus abençoe, convido você para louvar Jesus com uma salva de palmas, bem forte.